Bem, então, dia 16 de outubro, nós chegamos aí de manhã cedo, né? Era para ser 250 famílias e nós chegamos em 25 famílias. Daí o pessoal queria ver se nós ficava ou voltava embora, né? E nós resolvimos, né, que se a gente veio, e daí instalamos barraco, né? E começamos a ir atrás de família, né, para aumentar o número de família, né, para a ocupação que teve aqui. Então, o início do assentamento São Joaquim foi nos anos 80, precisamente mês de outubro de 1987, e foi uma época muito difícil. O tratamento dado ao pessoal era muito ruim, né? Mesmo as pessoas que poderiam estar apoiando tinham até um certo medo, falavam inclusive que o pessoal era perigoso, que o MST colocava medo, e as pessoas eram vistas até, incrível que pareça, como até bandidos, né? Até as próprias lideranças da igreja muitas vezes tinham um certo receio. Na época, os políticos também, muito poucos que tinham a coragem de apoiar, quase ninguém não apoiava, e o pessoal passou muita dificuldade, a ponto até de passarem quase que até passar fome. No começo, já na hora que nós chegamos, já o que cuidava já até primeiro ele revoltou-se, daí depois ele até falou que queria colaborar com alguma coisa que precisasse, né? Mas foi na cidade, já ligou, 10 horas a polícia já estava ali, né, para ver o que estava acontecendo. O povo também ficaram meio revoltado, né, porque tinham como era um bando de bandido que estava ali, né, acampado. Tinham medo. Logo que nós chegamos em Teixeira, quando falavam em sem terra, era a mesma coisa que o diabo, né? Nós era bem, passava lá vai a cambada, né? Até hoje ainda tem, alguns ainda ficam assim, né? Mas a maioria hoje nós somos bem, temos uma amizade com todo mundo, né? Prova é que nós já temos uma comunidade aqui, né? Faz festa, vem gente de toda parte. No começo nós fazíamos as festinhas só nós, né? Porque o pessoal não conhecia nós, né? Então hoje eles veem que nós não tem nada diferente dos outros, né? É uma luta, né? Que se existem movimentos sem terra é porque o governo, as coisas não fizeram a parte deles, né? Que é fazer a reforma agrária. Então por isso que surgiu o movimento, né? Para pressionar o sistema político aí, os governos, para fazer a reforma agrária. Não é aquilo que a gente espera, né? Que a reforma agrária não é assim só terra. E aí o CG, que está o sistema hoje, ele só dá a terra e as terras mais ruins. Porque existe uma lei dentro lá no governo, né, que é na Constituição, para desapropriar a terra tem que ser as terras que os proprietários nem usam, né? Tem aquilo como um lobby, um negócio assim, né? Então ele não produz nada, não tem nada em cima, né? Então tem um índice lá e esse índice tem que ser bem baixo. E daí você dá uma terra ruim para uma família que não tem nada, até começar a produzir alguma coisa demora, né? A crise foi triste, viu? Até que a gente, nós viemos lá da região de Iratinha, até que trouxemos uma alimentação mais ou menos para uns 3 ou 4 meses, né? Pensemos, mas não deu para um mês, né? Que tivemos que dividir, né? Porque teve muitas famílias que veio com o alimento do dia, 2 dias, né? E então tivemos que dividir, né? Fomos dividindo, né? E daí, mas depois, graças a Deus, teve muitas doações, né? A gente agradece o pessoal de Palmeira, que colaboraram muito com doação, né? Mas tudo aquilo era dividido, né? Muitos, eu recordo que me desafiavam, quando eu ainda morava em Palmeira, chegavam a dizer que a gente era até louco, que nós estávamos pondo o pessoal num caminho perigoso, que nós ia colocar o pessoal em risco de vida, que certamente vinha a polícia, alguns chegavam até a preconizar que vinha o exército e ia até matar as pessoas, e era por aí afora. A gente achava que até certo ponto ficava difícil até de motivar as pessoas, mesmo que aqueles que precisavam, a estar vindo aqui para o assentamento. Várias vezes eu tive participando de reuniões em diversas comunidades do município de Palmeira e até em outros, até mesmo aqui no município de Teixeira Soares,
e a gente comentando que havia vagas e que as pessoas poderiam estar vindo aqui para a área na época do assentamento, do acampamento, melhor dizendo, ainda não era assentamento, as pessoas não tinham coragem e até ainda por medo mesmo, acabavam desestimulando outros que gostariam até de estar vindo, mas que não encontravam motivação e nem apoio suficiente, né, para estar podendo vir e lutar pela conquista da terra. Mas, em termos de viver, né, quando nós chegamos aqui, né, a terra era muito ruim. A gente plantou milho, o milho ficou dessa alturinha assim e já saiu a espiguinha, né. Até eu fui lá para casa da minha mãe, a mãe perguntou como é que é as terras lá. Eu disse, é fraca, não é que nem aqui, não produz. Daí só que tem uma coisa, lá o pessoal da região estão usando um tal de calcário, que nós nem sabíamos o que era. Daí fomos ver, começamos porque no começo era aqui, era tudo, os caras tiraram a madeira, né, ficou só o mato, só a capoeira. Essas árvores assim, mais finas que servia só para lenha. E daí nós vivíamos, para nós ter o que comer na época, era tirar lenha, né, cortar lenha de motosserra. No começo derrubemos de machado os matas, essas capoeiras, né, cortar as árvores com machado. Depois comprei uma motosserra, uma junta de boi, uma carroça e ia puxando essa lenha para ter o que comer, né. E o preço dela na época era muito baixinho, né, não valia nada. Você tinha que cortar bastante lenha para poder dar porque era muito ruim o preço. O impressionante e o importante de tudo isso, que foi formada uma resistência muito grande e o pessoal acreditou de fato, mesmo que até muitos desafiavam, diziam até que aqui não se produzia nada, que não era possível produzir nem mesmo para o sustento da família, e o pessoal está provando o contrário. Passado esses anos difíceis, aí, a década de 90 e assim por diante, no final de 1998, aí aconteceu finalmente a desapropriação de parte da área e o pessoal já conseguiu algum recurso, algum pouco de financiamento e a partir daí as coisas foram acontecendo. O pessoal já estava produzindo grãos e principalmente para o consumo próprio, já tinham bastante animal, também a maioria ainda para o consumo próprio da família, mas já se produzia leite, algum suíno, porco assim para consumo de banha, de carne, né? Galinha também, boa parte do pessoal já tinha. Plantavam verdura, plantavam já algumas frutas, né? O pessoal já tinha produção de erva, mate. E a partir daí, as coisas evoluíram bastante. Tanto é que agora, na época de hoje, passado aí mais de 20 anos, já 25 anos, a produção de leite é bastante grande, vem aumentando, a produção de grãos também é boa, é bem diversificada, né? Hoje também nós temos assistência técnica, né, que tem um técnico contratado pelo INCRA, né? Então o técnico atende toda a região aqui dos assentados da região aí. E com essa assistência técnica conseguiu também crédito, né? Por exemplo, eu financei esse trator, um barracão naquele lá para fazer a estrevaria no Mais Alimento, né? E tempos atrás não tinha isso, né? Até esse governo que entrou agora para nós, a Dilma, né, fazer política, né, mas melhorou, né? E outra coisa, o Banco do Brasil de Teixeira, aqui, ou talvez o gerente, ele é um pouco mais acessível, né? Já nós tínhamos projeto feito lá, os primeiros que saiu foi lá no Banco do Brasil de Irati. Tem a maioria do nosso povo ainda está empaulado, né, com dívida ativa, tá no Serasa, no CEPROC, nossa, não consegue crédito nenhum, né? E aí eu tive sorte, paguei a mim, os meus avalistas também pagaram, né? Daí então consegui limpar o nome. Mas não é fácil, você viver na agricultura sem crédito, sem assistência até não tem como, né? Porque as coisas hoje evoluem, né? E se você não acompanhar a evolução, você não faz mais nada, né? E o padrão de vida, a qualidade de vida das pessoas também, se for comparar com aquele tempo que a maioria do pessoal não tinha nem uma bicicleta para sair, não tinham nem sequer mesmo uma carroça, a maioria caminhavam a pé, ou então alguém que tinha uma carroça dava uma carona para as pessoas que precisavam sair.
Até é interessante lembrar que quando as pessoas ficavam doentes, muitas mulheres, quando eram gestantes e precisavam ir para a cidade para fazer um pré-natal, ou mesmo para fazer um exame, tinham que caminhar a pé ou então iam em carrocinha. E eu mesmo lembro de pessoas, de várias pessoas que, para terem os seus filhos, foram em cima de carroça, outras foram em cima de trator, né? Enfrentando chuva, enfrentando muito frio, né? Mas foram superando essa dificuldade. E de tudo isso fica uma grande lição, né? Que vale a pena acreditar e se organizar. E hoje nós temos aí já uma igreja construída, praticamente já finalizada, temos aí um barracão para promoções, para evento, para festa. Está sendo construído até um centro de saúde também na comunidade, que vai atender não só a nossa comunidade, mas comunidades vizinhas. E acredito que muitas coisas boas ainda podem ser construídas, podem ser conquistado se continuar a passos largos e o pessoal cada vez mais organizando e acreditando, né, na luta não só pela reforma agrária, pela terra, né, mas na luta também para melhores condições de vida. Daí o processo da área também, né, que era uma área só, o proprietário pegou, o INCRA fez uma lei, uma medida provisória dizendo que a área menos de 250 hectares não podia ser desapropriada. Aí o proprietário e o INCRA esqueceu de notificar o proprietário da desapropriação, né? Daí o proprietário conseguiu derrubar a liminar desapropriatória, né? Daí dividiu a área de 1 em 15. E daí levou 13 anos para o INCRA conseguir desapropriar 8, daí 6 ainda está enrolada, né? Daí ela não conseguia crédito por causa disso, porque a área era enrolada, não estava desapropriada e tal, né? Então a gente, na época, tinha que se virar por conta. Que a luta pela terra não é nenhuma, como alguns até chegavam a dizer, que era um crime que a gente estava cometendo. Então isso não é um crime, até porque existem leis que garantem, né, esse direito, apesar de que só a lei por ela própria não resolve o problema, é preciso ir à luta, né? E também a gente sabe que a própria igreja, né, já na época defendia uma igualdade melhor para as pessoas e melhores condições de vida. Então, até como alguém chega a achar que lutar pela terra seria até um pecado, alguém chega a dizer que não fala em ocupação de terra, mas sim invasão de terra, e que isso não é uma realidade, porque quando invasão seria se fosse um país está indo invadindo um outro país. Mas quem mora no próprio Brasil, que é o nosso país, e vai ocupar uma terra que está ociosa ou praticamente quase ociosa, aí não se trata de invasão, porque não é um outro país qualquer, mas trata-se de brasileiros, de pessoas trabalhadores e trabalhadores que precisam e estão ocupando uma terra que já é da própria nação. Então isso o termo correto seria ocupação de uma área que não está produzindo e que vai passar a produzir alimentos e qualidade de vida para todos, que é o que a gente percebe que está acontecendo tanto aqui na São Joaquim quanto nos demais assentamentos. Mas falando propriamente dito, que é o nosso caso aqui, e a gente já falava isso algum tempo atrás, que isso iria acontecer, de não só produzir alimento para os assentados, mas para mais gente, inclusive para as cidades. E hoje, graças a Deus, isso já é uma realidade. Não é mais, na época era um sonho, que hoje não é mais sonho, mas sim uma realidade que a cada dia que passa fica mais claro, fica mais concreta, né? E que já é uma realidade de fato. Então foi assim, daí os primeiros 3 anos, quando começamos a estocar, né? Esses anos não dava nada, porque a terra era mexida, né? A terra era fraca, né? Não tinha matéria orgânica, não tinha nada, né? Dali 3 anos começava a produzir alguma coisa, né? Daí a gente começou a plantar feijão. Na época a gente tirava 60 sacos de feijão por alqueire, era a safra, né? E milho também, né? Me lembro que o primeiro prunafinho que a gente pegou ainda deu uma pedreira aqui que pelou tudo, né? Perdemos tudo. E daí com o tempo foi... Hoje está bem melhor, né? A gente já sabe como que é a terra na região, né? O clima. O clima também era uma outra questão, né? Eu vim num lugar quente, né? Cheguei aqui um frio.
Quase morri de frio. Daí aqui onde eu moro é uma baixada, né? Então dá geada que Deus livre. E a gente sofreu muito no começo, né? Hoje a gente já acostumou, né? Já sabe como é que é o clima, sabe como é que tá as coisas, né? E a gente tá assim hoje mais na produção de hortas, né? Hortas orgânicas, né? E também mexe com produção de grãos, né? Planto soja, milho, lido com vaca de leite, né? E uma coisa também que eu aprendi, né? Que a gente, em vez de comprar ração para dar para a vaca, aprendi a fazer a própria ração em casa, né? Então ela te sobra mais uns pila a mais, né? Porque você vai pagar por uma coisa pronta que você mesmo pode fazer, né? Pois é, quando nós chegamos, né, então já viemos prevenida de lona, né? Daí as barracas cobertas de lona. E ao passar do dia a gente teve pessoa que teve ideia, né, de fazendo esteira de taquara, né, para fazer dos lados, né. Daí já tinha ainda uns restos de pinheirinho, né, que deu para fazer lasca, né, para fazer os barracos cobertos de tabuinha, né. E ali foi do dia a dia sempre melhorando um pouco, né. Agora, o sonho da gente é ter um lugar de morar melhor, né. Então fomos pro barraquinho já de madeira, né, coberto de lasca de tabuinha. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma casa digna, né, para morar com a família da gente. A agroecologia para nós é mais uma fonte de renda, né? E é uma que é limpa, né? Não tem agrotóxico, não tem adubo químico, né? Tudo com coisa. Até para você ter uma ideia, nós tem a barreira lá, né? Tem que ter uma barreira onde faz aquele capim que está lá na beira, lá e você mata, é para ser a barreira, para não vir nada de resíduos químicos aqui para as hortas, né? Então tem todas as verduras, os morangos, as frutas, né? E agora estamos implantando também uma agrofloresta, né? Que é plantar fruta, árvore e pasto junto, né? Então tudo junto no mesmo pedaço, né? Daí um para complementar o outro, né? Isso é muito interessante. A gente aprendeu a fazer, temos fazendo umas experiências no assentamento com algumas famílias, não é com todas, né? Com algumas, mas é muito interessante. Então a agroecologia para nós, e a agroecologia tem mais uma vantagem, porque existem os projetos na Conab, né? Que é o PAA, e existem os penais estadual e municipal, né? E além de você ganhar uns trocos vendendo verdura, você também vai produzir para o teu próprio consumo, né? E um produto saudável, né? Tanto para você, para a família, para as crianças que estão na aula, né? Então, e além disso também estamos incentivando agora as mulheres a fazer umas panificação, né? Então temos atrás de alguns recursos aí para fazer, outros tiramos do bolso, né? Para produzir o pão assim, mais de qualidade e tal, né? Eu gostaria de passar uma mensagem a essas pessoas, esses jovens que já, boa parte deles já, além de estudar, mas também trabalham e estão aí contribuindo com a comunidade. Gostaria de incentivá-los para que realmente não deixem de estudar, continuem estudando, se formando, fazendo cursos, mas que permaneçam aqui na comunidade, mesmo saindo para estudar por um período, mas que possam estar retornando, que se sintam sempre encorajados a retornar. Para que a agricultura familiar também continue sempre cada vez mais fortalecida e produzindo o alimento o nosso alimento sagrado de cada dia, como eu já dizia antes, não só para nós, mas para tantas pessoas aí que dependem, né, do milho, do feijão, do leite, da verdura e assim por diante. Muitos dizem que o jovem é o futuro, e eu digo sempre o seguinte, que o jovem não é só o futuro, ele já é o presente. E nós precisamos muito contar com essas habilidades e com essa capacidade, com essa força física e força intelectual que os nossos jovens podem estar colocando a serviço da nossa comunidade e de comunidades vizinhas. Então essa é uma coisa, acho que muito boa, muito bonita, e precisamos que, de fato, eles permaneçam. Caso contrário, o assentamento e as comunidades rurais vão se tornando vazias. E aí não teria muita lógica a gente ter lutado tanto, as pessoas de idade, muitos até já não existem mais entre nós, já se foram, mas deram o suor e muitas vezes quase até o sangue para que fosse conquistado esse pedaço de chão, esse pedaço de terra, né? E hoje, por isso precisa que nós tenhamos alguém que possa suceder a nós, a gente vai ficando velho, mas que alguém possa continuar
esse trabalho, né, e que é tão importante para todos, né, principalmente para a agricultura familiar, que é a que produz aí a maior parte, aí mais de 80% de alguns produtos indispensáveis aí à mesa de todos. Então hoje está bem melhor, né? A gente está, nossa, conseguiu construir casa, estrevaria, tudo as coisas. Temos um bom gado, temos um trator, tudo. Então está bem melhor. Nossa, só a gente tem que agradecer a Deus agora, né? Para ver o dia que a gente chegou e ver hoje, né? É 100%, né? É o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira.